Você acha que esse modelo de fábrica, grandes empresas, 300, né, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, vai acabar no futuro? Quer dizer, está caminhando para isso? Eu acho que vão continuar tendo 1.000 pessoas trabalhando, Milério, mas de um formato bastante diferente, né? Porque essa dinâmica que a gente chama de agile, né? De ter uma ideia, já faz, ver se funciona, né? Isso não é mais com conceito, isso já está acontecendo, né? Está se disseminando e o que acontece? Vai acabar, já está se gerando um legado problemático no sentido de governança. Então, hoje já existe uma preocupação, como é que você governa tudo aquilo, porque um jovem ou uma área cria uma app fantástica, né, e você não tem um governo em cima daquilo, você perde aquele conhecimento, aquela tecnologia passa a ser core business, ou seja, você depende fortemente daquele software e você está na mão. Então, hoje já existe essa preocupação. Então, eu acho que vai continuar tendo mais do que 1.000, vão ter 10.000 pessoas mexendo com tecnologia, mas a forma de distribuição, de organização, bastante descentralizado, né? A própria home office hoje, mesmo você sendo empregado, você já não tem aquele formato, né, de call center todo mundo junto, fábrica de software todo mundo junto, hoje já não importa onde você está mais. Na nossa área isso é comum. A empresa que eu estou, por exemplo, a Rimini, ela tem 15 anos de idade, ela nasceu home office, ou seja, todos os funcionários que fazem atendimento ao cliente, eles já, desde 15 anos atrás, são home office, com uma infraestrutura fantástica, né? Um governo, tecnologia e gestão incríveis para que isso funcione, porque não é simplesmente colocar o indivíduo em casa, né? E está funcionando há 15 anos. Então, a pandemia, para a nossa empresa, né, ela não só não impactou negativamente o nosso negócio, como nos demandou mais pedido de ajuda para os nossos clientes, porque os nossos clientes são empresas da economia real, que de um dia para o outro tiveram que pegar a área financeira inteira, com notebook, com desktops, às vezes até muito antigos, arrumar um notebook para mandar o indivíduo para casa, você imagina. Então, foi um transtorno, né, de março até julho, agosto, os nossos clientes estavam sofrendo em acomodar as pessoas em casa. Né? A adaptação é muito difícil, né, nessa área. Mas, assim, aqui eu li também uma matéria sua, né, falando que 30% das empresas declaram que vão manter home office, e é por aí mesmo, nós não vamos voltar, não vai virar 100% home office, mas uma boa parte vai ficar assim, né, porque faz sentido para todo mundo. As áreas de TI, eu não consigo entender por que as áreas de TI têm que estar todas dentro de uma sala, num prédio, com 10 andares, eu não consigo entender, porque é isso, tudo é remoto hoje em dia. As relações trabalhistas vão ter que mudar também, porque se o cara gosta de jogar de madrugada e no meio tempo lá desenvolver mais alguma linha de código, é o horário dele. Essa garotada não tem essa preocupação de trabalhar das 10, das 9 da manhã, horário comercial, né, até as 18 horas. Mudou esse mundo, né? Mudou, mas assim, Queiroz, tem que ter um governo, né? Porque para e pensa, gente, nós temos mais de 100 clientes. As empresas que a gente tem de cliente são empresas que faturam bilhões e bilhões e bilhões de dólares, empresas enormes, né? Muito bem. Então, tem uma dinâmica de fábrica, né? Tem uma dinâmica de turno. Então, a TI, ela pode sim, ela deve ser mais flexível e remota, desde que esteja ali atendendo a dinâmica daquela manufatura, por exemplo, né? Tem turno, tem para manhã e tudo mais. Isso do ponto de vista de sustentação, de dia a dia. Agora, a parte de criação, que é aí, né, que eu tenho filhos jovens, né, eu falo, puxa, a gente tem que sair desse modelo de importar propriedade intelectual e criar coisas aqui, não é? O Brasil só tem 30% de software local. A gente cria pouco. Tudo bem, não tem política de governo, tem um monte de coisas que explicam isso, né? Mas, no ranking de países mais inovadores, nós somos, se eu não me engano, o 74º. E quando você... Bem longe. O mercado de TI, o Brasil, só o Brasil, sem falar México, ele é o 8º ou 9º, dependendo do ano, do dólar, que mais consome tecnologia no mundo. Então, se a gente, tecnologia de informação, né? Se a gente consome bilhões
né? Só de software é 25, 30 bilhões, só de software. Tem hardware, tem tudo mais, né? A ABS todo ano emite aí o relatório baseado no IDP, está lá o número, né? Se a gente é um mercado super importante, todos os grandes players globais estão no Brasil, por que que no ranking de inovação nós estamos tão atrás, né? É um monte de coisa, falta uma política de governo e tudo mais, mas que a gente gasta, a gente gasta. Nós temos em termos de desenvolvimento, na área de desenvolvimento, nós temos grandes cabeças aí, temos alguns polos aí de tecnologia, Recife, né? Unicamp, Pois lá no Paraná também. Agora, o que é interessante é o seguinte, não há uma política pública, não há uma política de governo de compras para esse pessoal. Tem a lei das startups aí passando aí pelo Congresso, eu te confesso que eu ainda não olhei com calma essa lei, mas assim, eu não vejo muita discussão em relação a como comprar de startups, né? No governo Lula teve aquela discussão de até R$8.000, microempresas, mas não avançou muito nisso, né? Quer dizer, o que você avalia? É possível comprar direto de startup, governo, por exemplo? Então, eu acho que comprar por comprar porque é startup, é claro que isso é muito frágil, né? Tem que ter realmente valor agregado. Então, nisso, eu acho que a gente tem um espaço ainda grande para desenvolvimento. E o investimento através das universidades. Eu, sinceramente, né, se a gente quer criar algo nosso que não tenha que pagar royalty para empresas globais, tem que ser através das universidades. E as que melhor se posicionam são realmente as públicas. Então, a gente tem os elementos todos, né, para a gente fomentar isso daí, mas eu insisto muito que tem que ser através das universidades. E veja, você vê, a gente fala de startup, é como se de um dia para o outro a empresa ficasse espetacular. Você vê as grandes plataformas, que hoje são empresas multibilionárias, demorou 10, 15 anos para eles começarem a ficar com cara de gente, né, eu digo. Então, a gente não pode subestimar e achar, porque é fácil. Gente, ganhar dinheiro não é fácil, ficar famoso não é fácil. Tem que trabalhar muito, né? E contratar simplesmente porque é cool, por isso é que não funciona. Realmente tem que ter algo que seja competitivo com o que tem lá fora, porque os caras são bons, né? Me diz uma coisa, nos teus contratos com o governo, vocês fecham eles com dólar ou real? Né? E o que o dólar impacta, por exemplo, para vocês comercializarem no Brasil? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. É tudo em real. Né? Tudo em real. E sempre tem uma indexação por conta de inflação, né? Normalmente IGPM, então isso é pacífico. Né? Todos os negócios que a Rimini Street faz no Brasil é em reais. Né? Então, qual que é a consequência? A consequência é que o dólar a 5,60 agora, eu vou vender mais de um ano para o outro, mas eu vou reportar um valor em dólar aquém do que a gente gostaria, né? Como é que a matriz interpreta isso? Porque deve ser um inferno ter que explicar que, olha, eu estou trabalhando com dólar. Ele não é porque eles são muito globais, eles já nasceram globais, então a gente acha, é claro que o Brasil sempre acaba sendo um extremo, mas existe desvalorização no México, existe na Austrália, né? O próprio Estados Unidos tem inflação, então é muito tranquilo. É claro que aí nós temos que fazer a gestão, e aí é o meu papel, né, do que entra, né, de receita com o que a gente gasta. Mas qual que é a beleza da coisa? Aí eu ia contar um negócio bacana, que é motivo de satisfação para a gente. A mão de obra brasileira, ela é muito boa na área de tecnologia. E com o dólar a 5,6, ela está de graça. Né? Então, isso já desde 2015, que o dólar estava 3 e pouco, né? Já era, a mão de obra brasileira já era competitiva. Agora, com quase 6, ficou melhor ainda. É claro que isso pode virar, a gente tem que tratar isso com uma certa cautela. Mas qual que é o ponto? O americano se deu conta disso. Falei, nossa, mas vocês conhecem muito SAP e vocês conhecem muito a tecnologia Oracle. Não estou falando da empresa, né? Estou falando dos produtos. Vocês têm profundo conhecimento dessas tecnologias. A média de idade nossa é 50 anos, para você ter uma ideia. Então, são pessoas
que tem ainda a gana de trabalhar, trabalha forte, mas tem um conhecimento acumulado de muitos anos, né? Trabalhando para quem? Ou para o governo, né? Projetos críticos do governo, você pega o DataPrev, né? Tem aplicações incríveis, mega críticas feitas em Oracle, né? Denise, é fantástico ouvir isso de você, porque o CERP e a DataPrev hoje vivem uma discussão interna entre o novo e o velho funcionário, entendeu? Exato. É fantástico isso. Né? Então, mas eu acho que qual que é a beleza da coisa? É você juntar os dois, né? Por quê, Queiroz? O que a gente não pode ignorar? Quando a gente fala, vamos fazer uma app rápida, você vai atender seu cliente melhor, seu cidadão melhor, é perfeito. O banco não faz isso? O banco tem que fazer isso. Agora, o banco tem mainframe. Então, as empresas ou entidades que há décadas veio construindo um parque tecnológico, investiu milhões e milhões, ele não consegue simplesmente substituir todo o legado por uma app. Desligar a chave e sair com... Não dá. Não dá, ela está espetada, digamos assim, é por isso que tem que falar de integração, aí não vou entrar em tecniquez, mas as apps, elas têm que conviver, eu não vou dizer com o velho, né, mas com os legados, com o que já está maduro, né, não faz sentido você pegar todo o legado do DataPrev, do Banco do Brasil, da Petrobras, simplesmente falar, não, vou sair do zero, não, é enxugar gelo, né, não importa a tecnologia, se aquilo está funcionando bem, ótimo, o que tem que melhorar, ou tem que transformar, ok, você vai focar nisso. E esses dois mundos têm que conviver. E esse é o nosso dia a dia, né? No caso da Aline, eu falei da idade da nossa equipe, e eu puxo a média para cima, que eu tenho 53. O que acontece? É muita expertise, não é? E a mão de obra é um custo bom. Então, o que aconteceu que eu falei que dá motivo de satisfação? Os americanos começaram a fechar contratos muito importantes, né, principalmente na área de energia elétrica, né, que são usuários de SAP, de milhares e milhares de licenças, negócio muito complexo, muito crítico, e quem dá o suporte para esse cliente americano é a equipe aqui do Brasil. Eu comecei a exportar serviço para a minha matriz. Aí começou, veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, opa! Então, nós viramos, né, um país fornecedor de mão de obra altamente qualificada. E que deixa a empresa lá nos Estados Unidos mais competitiva. Né? Você não precisa ir para a Índia, né? Porque normalmente qual que é o truque? Né? Corre então, a gente não faz isso, não. Né? Então, são funcionários devidamente fichados, né? São funcionários formais, com plano de saúde, com todos. A gente tem que ter um pacote para atrair as melhores cabeças, que a gente brinca que são os boinas verdes, né? Para não ter turnover, porque na área de TI, né? Você começa a enfrentar esse tipo de problema. A gente não pode ter isso, porque isso impacta a qualidade do que você está fazendo. Então, respondendo... Vocês têm problema de escassez de mão de obra, por exemplo, no Brasil? Porque há uma reclamação geral de que o Brasil tem excelentes cabeças, mas poucas. O mercado é muito fechado, concentrado. Precisava aumentar mais. Como é que vocês estão vendo isso? Depende da tecnologia. Depende, vou dar uma resposta de consultor agora, depende, né? Depende, vou dizer por quê. Essas tecnologias maduras, né? Vamos falar os grandes logos, né? IBM, Microsoft, SAP, Oracle. São décadas de formação de mão de obra, né? Nem foi através de universidade, as próprias empresas geraram essa capacitação, né? Quem comprou a tecnologia, quem vendeu a tecnologia. Então, essas tecnologias maduras, eu acho que a América Latina como um todo, porque eu cuido da América Latina, inclusive, não só o Brasil, Argentina e México, são fontes espetaculares de mão de obra altamente qualificada para exportar serviço, tá? Agora, quando você fala, né, pessoas que conheçam Kubernetes, que conheçam a cloud, que vai desenvolver em PaaS, né, em Google, que hoje não é só Google, tem Amazon, tem Azure da Microsoft, né, pessoas que conheçam profundamente segurança, né, tem softwares israelenses aí super específicos, né, que vem lá do próprio, das Forças Armadas, né, tem muita startup que vem ao redor daquela indústria, software, e aí falta, né, inteligência artificial, falta,
né? Falta tanto o indivíduo para fazer o design, porque às vezes a gente fala, falta mão de obra é o indivíduo, né? O jovem de short que vai lá ficar fazendo código. Não, anterior, que é a concepção, né? E depois a própria construção e sustentação. Então, as novas tecnologias, absolutamente todos os nossos clientes reclamam. Todos. Falou, falta mão de obra para inovação.